uma situação Até bem eu que sou complicada. português, estou a ficar com medo da Argentina, mas torço para o Brasil. Já chegou o homem, não tem problema, nós seguramos aqui para você essa bola. É porque essa sua nova vida também é muito assim, não é, Mauro? Antigamente era com a bola no pé que você resolvia as coisas, agora é com o celular na mão. Como é que é essa sua nova vida? Conte. Olha, eu tô correndo mais agora do que quando eu jogava. É incrível, de tanto trabalho. Quando jogava eu não tinha ideia o que está envolvido na organização de uma competição, dos campeonatos, né? O papel que uma federação, uma confederação, a quantidade de detalhes que você tem que resolver. Eu estou muito feliz porque o futebol ele mudou a minha vida. Tudo que eu tenho, minha família tem, foi graças a esse esporte maravilhoso. E conforme a gente melhora as competições, a gente amplia as competições, o futebol feminino, o masculino, a sensação que eu tenho é que as oportunidades que eu tive, eu estou proporcionando para outros meninos, outras meninas, então isso me dá uma grande satisfação. Mas agora reconheço que tem muito trabalho, muita coisa para fazer, mas a parte boa também disso é que no Brasil o nosso potencial é imenso, é imenso. Eu sempre falo que o que a gente precisa fazer no futebol brasileiro aqui é melhorar o que acontece fora de campo. Né? Antigamente nós ganhamos 5 Copas do Mundo porque a gente tinha muito talento, porque a prática do futebol era massificada nas ruas de todo o país, mas a questão da gestão, da transparência, da governança fora de campo a gente tem uma margem muito para melhorar, mas se a gente melhorar isso, a gente se organizar as nossas competições, para mim o futebol brasileiro compete muito próximo do futebol inglês, por exemplo, da Premier League. Se você pensar os campeonatos europeus, por exemplo, o Campeonato Brasileiro, uma liga bem organizada no Brasil, começa o campeonato, tem 10, 12 clubes, pode ser campeão. O futebol espanhol tem 3, na época tinha o La Coruña, o Sevilha, o Valência, hoje é Madrid, o Barcelona, é de Madrid. Na Alemanha é Bayern, né? Então eu acho que a gente tem um potencial enorme nesse sentido, isso me motiva muito. Eu estou muito feliz de estar na federação aí com o presidente Reinaldo nessa nova gestão. Muita coisa para melhorar, a gente avançou muito, mas ainda tem muita coisa para fazer. E é um prazer estar aqui com vocês. Um prazer enorme. Você já abriu aí várias portas para a nossa conversa. Estamos aqui a falar. Claro que vamos ter que falar do futebol brasileiro como um todo e falar também da seleção brasileira, até porque temos uma notícia menos boa, não é? Os sub-17 do Brasil acabam de perder 3-0 da Argentina e serem eliminados nas quartas de final. Mas vamos primeiro, se calhar, à Federação Paulista de Futebol. Quais são os principais desafios que tem o vice-presidente da Federação Paulista de Futebol hoje em dia? Mauro. Olha, toda a questão de infraestrutura é um desafio. Assim, eu falo, por exemplo, a gente na Série 1 do Campeonato Paulista, esse ano a gente definiu, especificou, como é a FIFA, a altura do gramado. Porque assim, um bom gramado, uma boa iluminação, esses aspectos básicos, ele faz uma diferença enorme na intensidade e na qualidade do jogo, né? Então a gente ainda tem muitos estádios, por exemplo, que são das prefeituras, que às vezes você não tem ainda a infraestrutura que a gente gostaria que tivesse, mas o que a gente tem é um avanço grande, né? Por causa da Copa do Mundo deixou um ligado de estádios muito bons em São Paulo, por exemplo, o estádio do Pacaembu daqui a pouco vai estar pronto, o Red Bull Bragantino está fazendo seu treinamento, vai construir estádio novo em Bragança, ou seja, a gente vê esses clubes se organizando de forma empresarial e com essa infraestrutura vai pressionar outros clubes a terem essa infraestrutura, tanto de centro de treinamento como de estádios, né? Porque a gente precisa, por exemplo, o futebol ele é um entretenimento e ele compete com outras formas de entretenimento. Então, essa pessoa vai no teatro, ela vai no cinema, ela tem uma boa alimentação, ela tem um banheiro em condições para as mulheres frequentarem, nossos estádios, a gente ainda tem muito para avançar nesse sentido, para proporcionar esse conforto e competir com outras formas de entretenimento, que cada vez mais vai lutar com o futebol para atrair a atenção do torcedor, do praticante de futebol. Então a gente tem um desafio em organizar isso muito bem para competir com todas essas outras modalidades de entretenimento. Eu acho que esse é o nosso grande desafio. Qual é a sua expectativa para a Copinha, a Copa São Paulo, que vem aí agora em janeiro, que é a principal competição de base do país? Eu gosto muito, sempre acompanho a Copinha e queria saber de você qual a expectativa, já que São Paulo recebe e sempre é o centro, né? E a grande final é justamente no aniversário de São Paulo. Caramba, a expectativa é a melhor possível. A Copinha é a Copa do Mundo para esses garotos. É um sonho para eles jogarem essa competição, porque os maiores e melhores jogadores do Brasil que passaram pela seleção brasileira, eles iniciaram, muitos deles, a trajetória na Copinha, eu entre eles. Então realmente é uma competição que é um sonho para esses atletas, né? Então, para a gente, como eu dizia, é um grande desafio logístico, porque nós estamos falando de mais de 250 jogos num período de 2 de janeiro até dia 25 de janeiro, que é a final, no dia do aniversário de São Paulo.
um número altíssimo de atletas participando, uma competição sub-21, mas que é uma competição que está o Brasil e o mundo, muita gente de fora que vem para acompanhar, para observar os jogadores brasileiros. Estamos falando aí de 128 clubes que participam, né, de todo o Brasil. Então é uma competição para a gente com a grande expectativa e a realização de um sonho que gera muitas oportunidades e visibilidade. E às vezes os grandes acabam sendo surpreendidos pelos times com menor expressão aí, porque os moleques vão com tudo pra cima, não querem saber, é o sonho da vida deles, é a Copa do Mundo. Isso, pra mim, que passei por isso, que também sonhei em jogar Copinha, estando do outro lado hoje, me dá uma alegria enorme de ver o entusiasmo e a euforia desses garotos por causa da Copinha São Paulo. Mauro, tem-se falado muito, discutido muito, e você, enquanto vice-presidente da Federação Paulista de Futebol, do calendário do futebol brasileiro, não é? Que fica muito sobrecarregado, há um campeonato estadual, de copas regionais e tudo isso. Enquanto participante de uma das maiores federações, se não a maior federação, como é que você olha para isso? Qual é a solução à vista para se acomodarem os interesses de todo mundo, não é? Olha, realmente eu concordo que o calendário é um grande problema do futebol brasileiro, porque assim, nós vamos pegar esse calendário e vamos falar assim, qual é o problema do calendário? Para mim, de forma simples, eu te diria que nós temos um pequeno número de clubes, 12, 15 clubes que tem muitos jogos. Nós estamos falando de um universo de 700, 800 clubes no Brasil todo. 12, 15 que tem muitos jogos e os outros não. E os outros não. Então, quando eu ouço essas críticas, assim, com relação principalmente aos estaduais, me preocupa muito. Mas é que os 12, 15 são muito significativos, porque são muito grandes, não é? Os 12, 15 são muito significativos porque são muito grandes. Então, são significativos, mas quando a gente olha a base, que é a sustentação, a base da pirâmide, é a sustentação da seleção brasileira. Porque assim, por que nós fomos pentacampeão do mundo? Porque a prática do futebol era massificada em todo o Brasil. Pronto. Da quantidade você tira a qualidade. Se eu tenho uma base da pirâmide praticando futebol, de, sei lá, 2, 3, 5... A probabilidade de sair alguém? Exatamente. Quanto maior a base da pirâmide, mais a ponta da pirâmide. Por que antigamente se convocava uma seleção e ficava 2, 3 de fora? Porque os campos de várzea, as ruas, as praias do Brasil estavam todos cheios de jogadores. Se a gente não trabalhar nessa direção, a gente não vai voltar a ser o país do futebol, porque cada vez menos os garotos jogam futebol. Mas como está, não está a funcionar bem agora. Não está a funcionar bem. É exato, não concordo. Mas qual que é o ponto de discussão aqui? Quando a gente vai a gente tem que olhar de forma ampla, a nível continental, por exemplo. O Brasil é um país muito diferente da Argentina, do Paraguai, do Uruguai. Então, claro, a gente tem que... Essa discussão de calendário tem que passar pela Conmebol. Né? Até que ponto vale a pena, às vezes, clubes brasileiros estar jogando algumas competições com times de um escalão inferior de outros países? Isso faz sentido, não faz? Então essa discussão ela é ampla, né? A questão das eliminatórias agora, com tantos clubes que classificam para a Copa, faz sentido ter turno e retorno, por exemplo? Uma reorganização da Sul-Americana, por exemplo. É que assim, não pode ser um olhar, tem que ser um olhar continental, até porque o Brasil é um país continental e muito diferente da Argentina, do Paraguai, do Uruguai. Então, qual a preocupação nesse sentido? Que a discussão seja rasa, superficial, como muitos dizem, vamos acabar com os estaduais. Quando que a maioria dos jogadores do Brasil, dos treinadores, estão em atividades? Quando? Certo. Nos estaduais. Certo. Que tá todo os jogadores, se você fala, tá bom, simples, de forma sem um estudo, sem números, porque assim, quando eu estou na área de gestão hoje, como que você toma decisão na gestão? Com números, com informação de qualidade, né? Então tem que tomar muito cuidado o caminho que a gente vai seguir, porque a gente pode realmente, em vez de melhorar o futebol brasileiro, prejudicar, né? Falando sobre essa questão da seleção, né? Não tem como deixar de falar disso, eu ia deixar para um outro momento, mas você tocou no assunto e não tem como deixar de falar. Você não jogou aqui no Brasil em nenhum clube assim considerado grande. Você sempre foi convocado pela seleção brasileira, estando em clubes do interior. Eu peço imensa desculpa, vou só interromper-vos porque o presidente do Reinaldo está aqui, então chegue-se para aqui, Mauro. Venha. O presidente está aqui, tem prioridade absoluta. Acho que ele tem prioridade para entrar aqui. Eu peço desculpa aos dois por terem interrompido a pergunta do Mateus. Presidente, seja bem-vindo. Obrigado. Interrompemos aqui a pergunta, mas já retomamos o pensamento. O pensamento. Você então foi convocado muitas vezes para a seleção brasileira, estando em clubes do interior. Hoje, malmente, a gente tem jogadores do Brasil que jogam em grandes clubes, que seja, sendo convocados. O que é que mudou de lá para cá?
Difícil? É difícil, porque você está falando assim, eu fui convocado, vim na época do Bragantino, lógico, antigamente, eu acho que o jogador brasileiro, ele ia mais tarde para a Europa, né? Por exemplo, eu fui com 24 anos e o Bebeto foi com 28 anos. Hoje, até por uma estratégia dos clubes europeus, na minha opinião, eles vêm mais cedo buscar o jogador porque eu vou pagar um valor mais baixo, que nem o Endrick. O Endrick, a partir do momento que ele for pro Real Madrid lá e fizer 2, 3 gols, que ele vai voar lá, eu acredito, o valor do Endrick é totalmente diferente. Então os clubes europeus, eles têm uma estratégia de vir no Brasil cada vez mais cedo e levar esses jogadores para a Europa. Antigamente não era assim, na minha visão. Então isso faz com que tenha dificuldade também de ter tantos jogadores com destaque atuando no Brasil, porque o cara se destacou um pouquinho, os clubes europeus estão todos de olho lá e vai falar, eu vou levar esse jogador para a Europa para mim conseguir comprar ele num preço mais baixo, né? Por outro lado, eu vejo o Brasil como um país exportador de atletas. Não me importa que isso aconteça, porque o jogador ele conclui a formação na Europa também. Eu acho que o futebol brasileiro, isso é receita que vem para o futebol brasileiro. Quando acontecem as transferências também lá fora, os clubes brasileiros acabam sendo beneficiados também. Então eu não vejo como um grande problema, mas para mim é isso que acontece. Os clubes europeus cada vez eles vêm aqui mais cedo e querem levar os jogadores brasileiros para pagar um valor menor e não ter que pagar porque a partir do momento que ele vai para a seleção, que ele se destaca muito, os valores mudam completamente. Vamos só... E tem duas diferenças também que são importantes e precisam ser consideradas. A legislação, estou aqui defendendo a lei do passe, mas na época do Mauro o clube poderia decidir se ia vender ou não ia vender. E a tecnologia. Para vir o Mauro Silva jogar no Bragantino, o cara tinha que pegar um avião, vir aqui, olhava o Mauro Silva, olhava o Bebeto, os de seleção menos, mas os outros atletas que não tinham vitrine de seleção brasileira, era muito mais difícil. Hoje, a gente pegar em São Paulo, que 1.500 jogos são transmitidos, de todas as competições de base, todo mundo vê tudo. Então, essa exposição faz com que o atleta jovem, o menino que está na base, as pessoas enxerguem. A montra é muito maior, não é? Muito maior. Então, o Mauro jogou o campeonato de base em São Paulo, ninguém viu, ninguém sabia. No animal. Hoje não, todo mundo vê tudo. Então, são dois fatores que contribuíram muito. O clube ele tem limite, então ele não pode teimar que não vai vender, porque ele perde de graça. E todo mundo vê tudo. É impressionante. Eu vou até aproveitar o presidente, né? Porque é justamente isso. Eu falo assim, porque quando eu cheguei no La Corunha, eu tinha, eu acho que mais de 20 jogos com a seleção brasileira, eu era desconhecido em La Corunha. Então é exatamente isso que o presidente falou, né? Para mim é uma honra estar com ele na federação, porque é um cara que tem uma visão muito sistêmica de todo o futebol, mas isso é a realidade. Então, essa visibilidade que tem hoje também facilita muito para os caras virem aqui e comprar. Mas ao mesmo tempo, só para já agora não deixarmos cair a bola do chão desse tempo, você chegou com menos responsabilidade do que vai chegar o Endrick ao Real Madrid, porque esse anonimato também lhe permitia uma segurança, mais que você já era um internacional brasileiro, por 20 vezes, já tinha jogado num Maracanã cheio e chegou à Corunha para jogar com uma pressão bem menor, não é? Porque se você é desconhecido quando chega lá, o torcedor não vai cobrar de você da mesma maneira que vai cobrar agora o torcedor do Real Madrid e do Endrick. Né? Mas assim, o que tinha de pressão pra gente é que quando você chega com essa marca, né, de seleção brasileira, lá que você vestiu a camisa amarela, ela é muito grande. E eu falo pro presidente às vezes que o que acontece com o estrangeiro quando a gente ia pra Europa, o estrangeiro assim, você tem que ser melhor do que os caras que tem até aqui. Até porque só eram permitidos três, porque, assim, porque senão, por que eu vou no Brasil e compro um jogador se eu tenho aqui? Essa vaga. Então, os estrangeiros era quem tinham que marcar a diferença no campeonato. Então, isso metia uma pressão grande. Bem visto. Igual eu já tenho. Então, igual eu não vou trazer. Mas é outro mundo. O Mauro Silva, há tempos atrás, ele recebeu uma oferta para ser o presidente do La Corunha. Voltar. E nós tivemos uma conversa sobre esse tema. E aí eu falei, Mauro, quem que tinha lá na sua época? Tinha de seleção, tinha ele, Bebeto, Rivaldo, Djalminha, Flávio Conceição, Luizão. Você vai ter recurso para comprar esse jogador de seleção brasileira e levar para o La Corunha? Para você empatar com você mesmo como jogador? A chance é nenhuma, mano. Porque é outro mundo completamente diferente. Porque a nossa seleção já está lá. Bom conselho. Tem um bom amigo, Mauro tem um bom amigo. Um questionamento, né, que chegou aqui pra gente no próximo ano a final da Copinha vai ser como tradicionalmente é no Pacaembu? Pacaembu, lindo, novo, reformado, pronto.
Vamos lá, vamos só alinhar expectativas. O Complexo Pacaembu não estará pronto. Nós teremos as arquibancadas, um gramado maravilhoso, vestiários. É isso que nós teremos para a final da Copinha no dia 25 de janeiro. Essa é a promessa da concessionária, que nas reuniões constantes que a gente tem feito, deles com a gente, deles com a prefeitura, a data está mantida. Já falámos aqui com o Mauro, mas é naturalmente importante falar também e ouvir a opinião do Presidente. Acabámos por voltar um pouco atrás aqui no tema, naturalmente. Mas a discussão do calendário, a discussão da importância dos estaduais, o Mauro fala, e na minha opinião bem, que é preciso olhar mais para o todo, não é? Uma visão mais macro, mais ampla. Como é que o Reinaldo olha para isso, para essa discussão? Porque há quem reclame menos jogos, quem reclame uma espécie de uma liga, uma espécie de um campeonato. Como é que se resolve o que parece ser unânime? Há demasiados jogos para os times que disputam as principais competições, não é? Como é que se sai desta encruzilhada? Você tem razão, é algo que precisa ser estudado, ser analisado. Nós temos 5, 6 clubes, às vezes 4, que sofrem com a quantidade de jogos, não mais que isso. Quem sofre com a quantidade de jogos são aqueles clubes que chegam nas finais de todas as competições, nas semifinais de todas as competições, ou nas quartas de finais de todas as competições. Sul-Americana, Libertadores, Copa do Brasil, esses clubes sentem. Mas nós temos 700 clubes que não devem pagar essa conta. E nós temos que discutir estadual? Não, nós temos que discutir o calendário. Como um todo. Temos que discutir o estadual, o brasileiro, a Copa do Brasil, as datas que a Sul-Americana está aumentando ano a ano, que enforcam o nosso calendário. E vamos ser claros, as competições sul-americanas, 70% da receita é o Brasil. Se o Brasil se aborrecer e sair, míngua. Então nós temos que discutir com todo mundo. Os simplistas, os afoitos, dizem que tem que acabar com o estadual. O estadual é a base da pirâmide. Por exemplo, eu não sei quem foi o campeão de basquete e de vôlei esse ano. Que clube foi? Eu não tenho ideia, perguntei agora na palestra lá. O Mansur sabia, o doutor Mansur, que é advogado de São Paulo, porque o Franca jogou a final com o São Paulo. Então ele sabia, do vôlei ele não sabia. Por quê? Fizeram ligas, ótimo. Acabaram com os jogos, acabaram com os estaduais. Na minha cidade, Taubaté, tinha o Mirim, juvenil, infantil, jogava, todo mundo jogava todos os esportes, basquete, vôlei, futebol, tudo. Acabou. O basquete é inexpressivo internacionalmente. E o vôlei está sofrendo. Por quê? Parou de fabricar jogador. Se o Brasil parar de fabricar jogador, acabou. Bom, falando ainda sobre o tema da Federação Paulista, o senhor fez um posicionamento, né, no meio do ano, em maio, sobre a questão das cervejas nos estádios de São Paulo. Aqui em Salvador a gente é permitido, e lá em São Paulo não. Por quê? Qual o seu posicionamento sobre isso hoje? Continuo na luta. O delegado Olim, o deputado que é o presidente do TJD de São Paulo, protocolou ontem uma lei nova sobre o assunto, com o apoio já de 30 deputados. Nós vamos fazer uma força-tarefa para que seja aprovado esse ano aí no regime de urgência. Não vou desistir nunca disso. Porque cerveja e futebol... São parentes. São parentes muito próximos. Sabe? As badernas que acontecem, o cara não tomou cerveja do mesmo jeito. Não é isso, não é isso. É dar responsabilidade, é ser ágil na punição. O baderneiro que tomou cerveja, que não tomou cerveja, tem que ser punido de forma grave, de forma firme, rápida, com agilidade. Mas a cerveja você melhora o evento, faz com que o torcedor chegue mais cedo ao estádio, que possa ir com a família, o clube possa oferecer um almoço no jogo que é às 16 horas com todo mundo. Você vai pegar uma família inteira, levar um clube para almoçar, para tomar água e refrigerante? Não vai. Não vai. Eu vou brigar por isso enquanto eu puder. Mauro, você é supersticioso? Não. Vou dar um dado para você então. Quando o Brasil foi campeão em 94, tinham 24 anos que a seleção não ganhava um Mundial. Tinha sido em 70. E agora, de novo, em 2026, vem aí 24 anos de novo sem o Brasil ganhar nada.
e chegaremos a 24 anos sem ganhar nada, mas com esperanças. Qual é a sua expectativa? Será que vem agora? Não, e nos Estados Unidos de novo, né? Então, Exatamente. tem muita Agora é só coincidência. Já ficou supersticioso. Agora já virei. Não, torço demais, né? A gente precisa, esses 24 anos, cada vez eles pesam mais, né? E essa conquista eu acho que ela ajudaria muito, porque da mesma forma que em 94, se a gente pegar esses 24 anos, depois ganhou em 94, 98 chegou na final, né, presidente? Ganhou em 2002 de novo. Você vê como a conquista ela deu uma tranquilidade para todo mundo, né? E então, como o intervalo grande, 24 anos, mostra como é difícil, né? Como diz o Valdano, para ganhar a Copa, os astros têm que se alinhar. Eu falo, não, é verdade, é que você não pode errar, né? Não tem margem de erro, né? Você erra, você volta para casa. É uma competição extremamente difícil e às vezes as pessoas não entendem isso, eu acho, no sentido de você ter sair em campo em uma posição mais conservadora, um meio de campo mais robusto, porque não é um campeonato brasileiro de pontos corridos que você perde hoje e recupera amanhã, errou, vai para casa. Então, as seleções fortes, a França em 2018, em 2022, eu sempre vi times muito fortes no meio de campo, muito robustos, que são os que chegam aí lutando, né? Então, sei lá, eu gosto desse tipo de visão, assim, porque você tem que se adaptar à competição. Mas torço muito pro Brasil, a gente precisa, né? O momento é difícil e a gente ganhar uma Copa, porque é o que o brasileiro espera, né? É um título, pra gente classificar, ganhar a Copa América, ok, ajuda também, né? Mas a Copa do Mundo é o que todo mundo quer. Já tocaram os dois nesse ponto. Antes de olharmos e discutirmos mais a questão dos resultados, eu acredito que será bom fazer o diagnóstico lá atrás. Parece que está a faltar jogador brasileiro de qualidade. O que é que se passa? O que é que se passa porque estes 24 anos, eu acredito, não estava nos outros 24 de uma forma tão presente, mas parece realmente que falta. E não falta talento de certeza. O que é que falta? É organização? É realmente o quê? Porque não há uma explicação assim muito lógica, não é, Reinaldo? Eu acho que está na hora de deixar claro a quem for compor, tanto de comissão técnica e de atletas, a seleção brasileira de futebol, quais são as regras do jogo. Porque quem fez as regras de jogo em 2 mundiais foi o Tite. O presidente do CBF frágil, o Marco Polo cheio de dificuldade. Ele chamou o Tite contratou o chefe dele, que era o Edu. Sabe? Então, foi feito como o Tite queria. Os jogadores chegaram, a CBF não tinha força de pôr regras, por normas, por limites, que é uma entidade frágil, fragilizada. Não era respeitada internacionalmente. Vivia nas manchetes de jornal. Então, nós fomos 2 Copas do Mundo, nós fizemos tudo igual, o Tite fez tudo igual e nós perdemos nas quartas de final para 2 seleções de segundo escalão da Europa. Repetimos tudo, a família, os amigos, o irmão dele, o filho dele de assessor, tudo lá. A mesma coisa. E se a gente continuar repetindo a mesma coisa, 1 mais 1 vai ser 2 a vida inteira. A gente pode fazer o que a gente quiser. Se continuar fazendo 1 mais 1, vai dar 2. E não 2 não passa de quarta de final. Não é talento, portanto, é organização. Não é talento, é botar a regra do jogo. Você não é obrigado a ir para a Copa do Mundo. Mas aqueles 40 dias lá, cara, não tem festa, não tem bar, não tem salzinho, não tem nada. Tem jogar futebol e ser campeão. Tá com tesão de ser campeão do mundo? Vai com a gente. Não tá, torce na televisão. Contundente. Tanto não é talento, porque assim, o jogo contra a Croácia, por exemplo, a gente já estaria na semifinal contra a Argentina, se não toma um contra-ataque ali, não comete aquele erro que é básico, porque assim, o time tomar um contra-ataque na prorrogação não tem o menor sentido, né? Então você já estaria na semifinal da Copa com a Argentina, né? Eu, particularmente, sou fã de um bom volante. E Mauro Silva tem todas as características de um volantão. Facilidade de interceptação de passes, facilidade também na distribuição, robustez, correr atrás para poder fazer essa marcação. E eu queria saber de você se hoje, quais são... Casemiro é o nosso principal volante, né? Quais são as semelhanças entre você e o Casemiro, diferenças, e se existe um outro nome que se pareça muito com a sua característica que possa estar ocupando essa posição no meio-campo da seleção.
Bom, o Casemiro eu gosto assim muito dele, assim, pela pessoa que ele é, pelo jogador, porque assim, é uma posição que não tem que ter vaidade ali, né? Você tem que posicionar, ajudar o time na saída, ajudar na defesa, você não aparece, quem aparece é quem faz gol. Então você se sacrificar pelo time, tá sempre bem posicionado, escolher bem essa saída, quanto mais rápido você sair e com o jogador certo, melhor, né? Você tem um Djalminha, o Zidane, Maradona, é melhor às vezes esse jogador marcado do que outro. Né? Então você escolher bem essa saída, posicionar, ajudar a defesa é importante. Então eu gosto muito do Casemiro. Mas eu volto ao que o presidente falou. Eu acho que essa questão do ambiente, para mim, para a conquista é fundamental. Tanto que você vê duas seleções, gerações muito próximas, que ganhou a Copa em 90. Foi uma confusão, bagunça, nego discutindo por patrocínio, uma confusão danada. Eles reconhecem isso, os próprios jogadores, que o comportamento não foi bom. Foi para 94 com os erros que ele tinha cometido nesse ambiente, todo mundo focado, sem vaidade, sem salto alto, o grupo trabalhando com regras rígidas pelo Parreira, pelo Zagallo. O time foi campeão em 94. Então é isso, porque talento não falta. Assim, a gente, 2 Copas, Bélgica e Croácia, cometemos muito erro. Copa do Mundo você não pode cometer, vai para casa. Mas também parece por vezes que falta alguma referência. O Ricardo Rocha dizia-nos há 15 dias numa entrevista isso, ele desafiava-nos diretamente a dizer: diga aí a escalação do Brasil, sobretudo da zaga e das laterais. De certeza que no máximo vem o Marquinhos à sua cabeça, não vem um nome unânime, né? E o Tiago Silva quando está disponível, mas não vem à sua. E ele dizia: falta liderança, falta aquilo que nós tínhamos em 94. O Ricardo Rocha, por exemplo, era uma das vozes. Você sente essa falta de peso? Eu sinto assim, que é outra geração, porque a gente vai voltar, porque se nós pegarmos nossa geração e o dos nossos filhos, é totalmente diferente, é outra criação, a gente assumia mais responsabilidade, a gente tinha uma capacidade de sacrifício muito maior, até pelas dificuldades que a gente teve na vida. Os jovens, eles são outra geração, né? O que eu vi antigamente é que tinha um grupo de jogadores que apoiava muito o treinador, que apoiava muito o clube, que cobrava do companheiro, que nem, por exemplo, 94... Pô, não pode ter baderna, é o que o presidente falou, tem que estar todo mundo focado, é uma competição de 30 dias. Vale a vida de todo mundo, então tudo que você tiver que fazer, você faz depois desses 30 dias ou antes. Você não pode misturar tudo e não ter essa disciplina, esse comportamento lá. E os jogadores antes ajudavam muito mais, uns a controlar o outro, a vigiar o comportamento do outro. Hoje, infelizmente, de verdade, eu vejo alguns comportamentos assim que não me agradam, no grupo. Então eu acho assim que, inclusive, eu sempre falo, não sei, não entra na questão de cada um no comportamento, pinta o cabelo, dança, enfim. Mas tem que tomar cuidado, porque antigamente a seleção brasileira tinha muita simpatia de todo mundo. E às vezes tem algum comportamento que todo mundo olha e fala assim, incomoda, né? Então eu acho que isso, a disciplina, esse ambiente, ele ajuda na conquista, sem dúvida. Mas que falta liderança, falta mais... É outro perfil, né? Nós somos diferentes dos nossos filhos, né? Essa geração, elas são diferentes do que nós éramos, né? Até pela nossa criação, pelo sacrifício, pelas dificuldades que nós encontramos na nossa vida. Mas parece que o grupo de jogadores que chega à seleção não se ajuda. Não é isso? Não se ajuda e não ajuda a captar o apoio de fora, até naquilo que o Mauro estava a dizer. Mas como é que se muda isso? Para fazer um grupo, você tem que ter essas pessoas unidas por algum tempo. Você reúne por 10 dias, que é a data FIFA, um grupo de 22 pessoas. Daqui 60 dias você reúne de novo, desse grupo de 22, tem 10 mudaram. Como é que as pessoas se conhecem? Como é que as pessoas se entendem? Como é que sem treinamento você vai fazer com que um atleta que é atacante vire lateral? Precisa também no comando alguém que dite normas, né? Não tem tempo para treinar. Treinador de seleção brasileira é o seguinte: não tem tempo para treinar. Já parte desse princípio. Qual é o seu plano para a gente ter um time razoavelmente treinado e entrosado sem treinar? Se não te convencer, escolhe outro. Carlo Ancelotti é uma boa escolha? Eu acho que sim, e eu faria essa escolha. Porque ele vai falar num nível diferente com o que estão na Europa. Ele vai tratar num nível diferente com os atletas que 80% estão na Europa. Eles sabem exatamente o que ele quer e como é que ele vai fazer. Eu acho que a seleção precisa de um carimbo de excelência. A seleção brasileira não é para teste, não é para apostas. É para quem são os 3 melhores do mundo.
treinador, tá, vou atrás. Quem é preparador físico? Executivo de futebol, fisiologista, médico. Não é para aposta. Seleção brasileira, maior vencedora do mundo, tem que ter os melhores profissionais do mundo. E esses caras têm que escolher os melhores jogadores que a gente tem. Bom, algum sábio disse, a gente vai passear por todos os assuntos, né? A gente está com o presidente da Federação Paulista, um grande ex-jogador e hoje também vice-presidente da Federação Paulista. Algum sábio disse que o estudo é a chave do sucesso. E aí você teve em Doha fazendo um curso de qualificação e você também afirmou numa certa entrevista que equilíbrio e bom senso são os dois pilares da sua administração à frente de uma das principais federações do país. Você tem 5 clubes na Série A, 6 clubes na B. Eu queria saber como é que isso auxilia os clubes no andamento da gestão, no desenvolvimento dos clubes durante a temporada. Se você abrir mão de aprender, você ficou para trás. Você perde o bonde. Então, eu tive em Doha, eu tive na La Liga, junto com o Mauro, eu tive na Federação Espanhola, eu tive na Premier League, eu tive no Benfica, eu tive na Liga Francesa, eu tive na Liga Portuguesa. Visitamos clubes, a gente precisa ser ávido por conhecimento. Porque não tem coisa mais chata que você fazer a mesma coisa todo dia. Você tem que chegar com um desafio, todo dia tem que ter um desafio pela frente. E os clubes de São Paulo têm isso o que me dá alegria, que me emociona, que eles abraçam novidades. Eles querem fazer diferente. O Mauro trouxe o Sub-11 diferente, com campo menor e tal. Reuniu o pessoal da base, conversou, abraçam a ideia. Aí eles trouxeram uma reivindicação para o Mauro de ter o 12 e 14, porque a geração do 12 não jogava, não tinha minutagem. Aí tem 11, 12, 13, 14, 15. Já estão batendo na bandeira que é o 16, porque vai acontecer isso do 15 para o 17. Então, esse desafio constante, essa provocação, essa exigência que os clubes fazem da gente. E essa exigência que meu time da federação, o Mauro, Milane, Bernardo, o time inteiro da federação faz em cima de mim, é o que me move. É muito chato. Deu certo. Vamos ficar 5 anos sentados comemorando que deu certo. Mas no ano seguinte já está ultrapassado. E é legal porque, assim, o presidente está falando dessas competições, né? Eles vieram para a gente com essas solicitações, por exemplo, no 12 e no 11, estão jogando meio tempo os jogadores todos, né? Porque eles têm esse tempo garantido para eles jogarem, né? Porque, às vezes, muito treinador não coloca os meninos nessa idade para jogar, né? Então, a gente conseguiu garantir uma minutagem para todo mundo, né? Nessa idade, que é uma idade para desenvolver, né? Então, os profissionais participam constantemente e nos ajudam muito a melhorar as competições. Agora, em 2015, ele entra na presidência da Federação Paulista e em 2016 você ganha, no aniversário de 110 anos do Deportivo La Coruña, o prêmio. Meu pai foi militar, a minha criação, perdi meu pai muito cedo e minha mãe sempre tem que estudar, tem que trabalhar. Isso me ajudou a ser muito disciplinado, muito organizado, a dar valor nas oportunidades, né? Então o La Coruña abriu a porta para mim da Europa, né? E eu fui muito feliz lá. E o presidente Lindoiro, ele me tratou muito bem. Teve uma vez que eu tive uma lesão depois da Copa, o presidente sabe, e poderia não voltar a jogar, que era uma necrose no tornozelo. Eu fui ao Barcelona, o médico deu o diagnóstico, falou: Mauro, talvez você não volte a jogar futebol. Aí eu voltei para La Coruña, sentei com o presidente Lindoiro. O médico tinha passado o diagnóstico para ele, ele falou: Mauro, eu fiquei sabendo da situação, sei do problema que você tem no tornozelo, eu quero renovar o seu contrato por mais 4 anos. Então eu fui muito bem tratado em La Coruña. Então também quando eu tive proposta para ir embora, eu não fui, porque para mim o dinheiro ele é importante, mas não é o mais importante. Para mim o projeto é mais importante, né? Então esse vínculo que eu tive com La Coruña foi muito especial, e eu fiquei lá e eu acho que os torcedores eles reconhecem essa relação, né? Porque para mim, por exemplo, e eu fiquei muito tempo no Bragantino, essa relação de longo prazo para mim é importante, que na federação, eu estou muito feliz na federação, no projeto que a gente tem lá. Então não é o dinheiro, é o projeto. Eu tive proposta para sair, mas não é o dinheiro, é estar aprendendo com o presidente, uma pessoa que tem 40 anos de futebol, ajudando uma indústria que me deu tudo que eu tenho. O futebol paulista me deu tudo que eu tenho, mudou minha vida, o futebol de São Paulo, né? Tudo que eu tenho, minha família, foi o futebol paulista que me deu. Eu só joguei em clube do interior. Então hoje poder estar na federação, trabalhando para melhorar as competições
e ampliar, cada competição que a gente cria, a sensação que eu tenho é que a oportunidade que eu tive, eu estou proporcionando para outros meninos, outras meninas, como a Copinha Feminina, né? Então, o que me move é isso. Eu acho que o torcedor do La Coruña acabou reconhecendo esse vínculo emocional que eu tive com a cidade, né? Porque eu me envolvi, eu tinha amizade com o reitor da universidade, com o prefeito da cidade, e tudo isso me ajudou a ser uma melhor pessoa. Então, eu estava feliz. Aí quando eu tive uma proposta, por exemplo, do Real Madrid para ir embora, eu não fui, porque minha esposa estava contente, meus filhos, o La Coruña disputava título. Por que eu vou sair de um time que me dá tudo isso, que eu estou feliz? Por quê? Porque o Madrid vai me pagar um pouco mais? Eu falei, não, aqui que eu fico. Então, eu acho que o torcedor reconhece isso, não porque eu fosse melhor que Djalminha, Rivaldo, que esses são monstros, são craques. Eu não tinha esse talento, essa qualidade, mas eu tinha um vínculo, uma relação muito forte com a torcida, com o clube e com a cidade. Então acho que teve o reconhecimento por esses motivos. Infelizmente o nosso tempo não estica, eu sei que vocês têm um compromisso e por isso temos poucos minutos. Eu queria, Reinaldo, pesquisei, continua a ser vice-presidente da CBF, certo? Sim, fui eleito em 2022. Exatamente, eu pesquisei muito e não estava a conseguir confirmar nesta profissão, mas vale nós perguntarmos. Também nessa condição, apelando também a essa sua condição, eu gostava de ouvir um comentário seu, mas também do Mauro, enquanto és internacional, ao que aconteceu no Maracanã, agora com a Argentina, nesta última partida, porque correu o mundo, as imagens correram o mundo e a situação correu o mundo, e por isso eu gostava de obter um comentário da sua parte, porque parece que o Brasil tem que resolver esta questão rapidamente. É um comentário. Eu e o Mauro, a gente ia para o jogo no Rio. Eu tive um problema com a minha esposa, tive que abortar a ida para o Rio, então eu assisti pela televisão. É óbvio que pela televisão, o presente, é muito desagradável você ver, na minha opinião, pela televisão, um exagero enorme da polícia. Porque o assunto já estava controlado, as pessoas já estavam acuadas e continuavam apanhando. Agora, eu não tenho informações, eu não consegui, a CBF não tem informações sobre a organização do jogo, como foi, como funcionou. Mas eu sei, concordo com você, que nos próximos, seja contra quem for, o dia do jogo, a partida, a organização, tem que ter uma mão forte da CBF, da entidade. E tem que ser planejada com antecedência e não correr risco. Ah, mas na Copa América tinha argentino misturado com o brasileiro? Tinha. Mas se você concentrar a torcida mais brava, como a gente concentra a torcida organizada, ela fica num local todo... Né? Porque os outros torcedores, a chance de ter uma confusão é muito menor. Né? É gozação, é brincadeira. Então, precisa sim de cuidado, precisa de atenção, porque isso não pode voltar a correr. Já agora também não posso deixar sair daqui sem lhe fazer uma pergunta. Defendeu aqui Carlo Ancelotti e ele está contratado pela CBF? Não, essa pergunta é para o presidente Edinaldo. As informações que eu tenho são as mesmas de vocês. A situação está muito bem lavada e eu acredito que ele venha, mas 100% só o presidente Edinaldo que pode dar. Mauro, em contexto internacional, só mesmo para a gente fechar, imagino que lhe custe ver as imagens que viu no Maracanã. Não, a gente, obviamente, é tudo que a gente não quer ver dentro de um estádio do futebol, né? O presidente já falou sobre isso, da questão a gente não tem os detalhes, mas o futebol é uma festa, e a gente não quer ver, especialmente em nenhum jogo, lógico, mas muito menos no jogo de seleção Brasil-Argentina, que está o mundo vendo aquelas imagens, né? Então, eu acho que uma empatia aí um pouco também, como por exemplo, da parte da polícia, né? Porque assim são famílias, são torcedores, que tem uma resposta que seja adequada, né? Então, assim, é muito triste. Eu, antes de começar o jogo, fiquei muito triste de ver aquelas imagens. Eu tenho o Scaloni, o treinador da Argentina, é meu amigo, eu tenho muitos amigos argentinos, muitos, né? Porque assim, acho que a gente compete dentro do campo, acabou o jogo, acabou essa rivalidade e a gente somos irmãos e tentamos trabalhar junto, então eu me coloco no lugar e como se a minha família estivesse ali. Então eu acho que foi muito triste que a gente viu. Acho que a gente entende, então, a atitude de Messi e dos jogadores argentinos terem recolhido ao balneário ali naquele momento. Sim, de criar uma situação ali para discutir, para entender o que está acontecendo ali, né? Porque se eu também estou no campo e minha família, minha esposa, meus filhos estivessem ali, eu também estaria extremamente preocupado se eles estão bem fisicamente. Então eu acho que é assim, empatia, o que a gente não quer para os outros, para a gente não faz para os outros, né? Então foi uma imagem
mensagem também muito triste para mim. É tudo que a gente não quer ver dentro de um estádio de futebol. Sabe que futebol, como qualquer outra indústria, cada um precisa cumprir bem a sua função. Ter a humildade que essa é a sua função. Esse é o segredo de você dar certo. O Mauro me contou que eles queriam, lá em 94, queriam fazer o Romário treinar, o Romário não queria treinar, então fazendo, Mauro, não toma gol que um eu faço. Tá resolvido. Me deixa quieto. Não, a função do Romário, um eu faço, era a função dele. E ele fazia. Vai treinar para quê? Sabe, então é isso. Cada um. Se a minha função é essa, eu vou fazer muito bem. Ah, mas o Romário que vai fazer gol, mas eu vou ganhar. Vamos parar de... Vamos olhar o todo. A hora que a gente passar a enxergar o todo, que a vitória, você não ganha. O futebol é um esporte coletivo, você não ganha sozinho. Então vamos deixar nossa vaidade de lado. Cada um fazer o melhor que pode fazer. Se calhar o problema é quem é que é o Romário agora. Se calhar... Esse é um fenômeno, não tem mais. Se calhar agora a grande questão é quem é o Romário. Eu agradeço imenso a disponibilidade dos dois. Mauro Silva, vice-presidente da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Bastos, presidente da Federação Paulista de Futebol e vice-presidente da CBF. Foi um prazer enorme. O podcast da Flash Score está sempre aberto para vocês. Acho que poderíamos voltar a conversar antes do início do estadual ou da Copinha. Vamos conversar porque sabe, o futebol brasileiro precisa dessa Copinha, né? Dessa abertura. Na Copinha, eu esperava vocês na Copinha. Foi muito bom estar com vocês. É divertido falar de futebol, falar de problema, falar de dificuldade, falar de vitória, falar de derrota, mas falar leve, falar suave, falar com educação. Eu agradeço muito, fiquei muito feliz de estar aqui com vocês. O canal está aberto. É um prazer enorme, uma honra, na verdade. Para mim também, prazer estar com vocês aqui, tá? Uma honra. Muito obrigado. Um abraço para vocês. Tchau, tchau. Não há forma melhor, não haveria forma melhor de fecharmos este horário da manhã do que com estes convidados. Mauro Silva, também o Reinaldo Bastos. É fechar com chave de ouro. É fechar com chave de ouro uma manhã de especial Confute Nordeste 2023 aqui em Salvador, na Bahia. Foi realmente uma manhã corrida, mas muito proveitosa. Sensacional. Batemos um bom papo, né, com o presidente do Ceará, de tarde tem o do Fortaleza. Foram grandes convidados, falamos sobre a seleção brasileira, falamos sobre organização da Federação Paulista de Futebol, trouxemos à tona alguns assuntos que ainda são tabus, como por exemplo a venda de cerveja nos estádios de São Paulo, então acho que foi uma manhã muito produtiva. Sim, e ouviram aqui no podcast da Flash Score o vice-presidente da CBF referir que Ancelotti seria uma grande opção para a seleção brasileira. Vamos ver se conseguimos mais desenvolvimentos a partir daqui. Até já, voltamos à tarde.